Essência divina, luz criadora. Deus, Deus, Deus. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para darmos continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última vez que lemos, nós paramos no capítulo 12, no número 9. Ou seja, no número 8. E vamos continuar a ler o número 9, cujo título desse capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. Inimigos. Então vamos lá. Agora vem as instruções dos Espíritos. Quem vai nos falar sobre isso é Jules Olivier, em Paris, de 1862. E ele vai nos falar sobre a vingança. Abre aspas. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Ponto. Então, irmãos, nessa partezinha aqui, abre um parênteses, ele está dizendo que essa vingança, né, tanto ela ocorre entre nós, seres encarnados, tanto quanto os espíritos que querem se vingar daqueles que aqui ficaram ainda vivos, ou seja, aqueles que estão encarnados. Os que desencarnam acabam continuando com esse sentimento de se vingar. Então isso também acontece. Abre aspas, continuando. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos
amigos e bondosos. Fica estupefado quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. O ódio. Quem vai falar sobre o ódio é Fénelon. Foi em Bordeaux, em 1861. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não conhece o coração para os maus procedimentos. Não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não compreendem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Irmãos, aqui os nossos amigos estão dando os conselhos de como devemos proceder durante esses momentos que muitos de nós teremos, de momentos desagradáveis com nossos amigos e companheiros de jornada, que a gente não deve revidar, nem querer se vingar. Agora quem vai nos falar sobre o tema O Duelo é Adolfo. Foi um bispo de Alger, em 1861. Número 11. Abre aspas. Ele fala sobre o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho. Não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesses tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula
e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de tentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais do que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Bem, irmãos, então vamos parar por aqui. Naquela época que Kardec escreveu esse livro, tem 100 e poucos anos, quase 200, existia o duelo, muito mais na Europa. Quando uma pessoa se sentiu ofendida, tinha o direito de exigir um duelo. E um dos dois, evidentemente, ia acabar morrendo. Então, especificamente falando sobre esse aspecto naquela época, que era muito comum esses duelos. Hoje em dia já não existe ninguém, né, não existe nenhuma parte do mundo que isso seja permitido perante a lei. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre tudo isso que nós falamos agora, tem uma frase que eu costumo dizer, que errar é humano e perdoar é divino. Com essas palavras eu quero dizer o seguinte: errar, todos nós erramos. Não só os outros erram contra a gente, nós também erramos contra os outros, certo? E quando a gente perdoa alguém que tenha cometido um erro com a gente, nós estamos sendo divinos. Não é verdade? Estamos deixando que Deus nos guie, deixando que essa luz de Deus que está dentro da gente seja aplicada, se estabeleça. É nesse sentido que eu falo essa frase, que perdoar é humano, todos nós erramos. E perdoar é divino. Todos nós temos essa divindade dentro da gente. Bem, irmãos, o estudo de hoje fica por aqui. Espero que aquele que está assistindo o canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, possa voltar outras vezes, se inscrever no canal, dar um like de gostei e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Temos feito constantemente aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aquele que não conhece a doutrina, se vê o nosso canal, que é Essência Divina, Luz Criadora, terá vários trechos lidos e narrados por aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.